Como ter tudo o que queres. Se você clicou nesse vídeo, você está procurando saber a mentalidade de quem vence, né? A mentalidade de quem está atrás de ter aquilo que queres, né? Então, eu vou dar uma olhada aqui para vocês. Tirei isso desse vídeo que está aparecendo aqui. Também dei uma lida sobre, mas no geral, um dos pontos chaves para você ter o que você quer começa com uma simples questão, que é o que você acabou de fazer aí no Google, seja no YouTube ou algo do tipo, que é perguntar. Só que não é somente perguntar. É uma pergunta, né, que você já vai ter, uma pergunta já saber direcionada para o que tu quer receber. Pô, quero receber dinheiro. O que eu preciso? Essa é uma pergunta besta, né? Assim, sem formatação, né? O que eu faço para ter dinheiro? O que eu faço então para direcionar melhor para passar num concurso? Então, quais são os passos para passar no concurso? Se você for chegar em uma pessoa, por exemplo, um professor, seja uma pessoa que passou, vai fazer perguntas para ela como ela chegou lá e como aconteceu isso para o que a pessoa pode fazer para melhorar isso. Estou cuidando aqui porque tem muito vento, eu acho que está vazando aí para vocês. Perguntar não é só a pergunta simples, né? A pergunta que perguntando você vai ter 3 pontos. Uma é perguntar com o começo para receber. Já vai direcionando para o que tu quer. Receber não é o problema. Receber não é o problema. O problema é o que tu faz nesse caminho. Então, tu vai ter que perguntar pensando no que você quer receber e não é o final, claro, você quer entender o meio, como você vai construir aquilo, e é aí que está, entre aspas, uma chave de um sucesso. Numa conversa, seja numa conversa de bar, numa conversa entre amigos, num cafezinho no trabalho, você vai pescar aquilo que é a informação que você precisa. E perguntar também é igual um oceano. Mas aí, se você perguntar, pô, você, né, tem que perguntar já direcionando aquela pergunta. Porque se você perguntar vagamente, a pessoa não sabe o que você quer, a pessoa não sabe qual é o caminho que você está levando aquela conversa. E aquilo ali é a mesma coisa que você chegar e pular no oceano sem saber nadar. Mas mais 2 itens disso é ter uma pergunta inteligente, que eu já falei, e uma pergunta com fé. Mas são os jeitos de perguntar. Isso eu já vou falar. Ainda dentro desse parte do oceano, por que um oceano? Se você vai com uma colher no oceano para colher aquilo, tu não vai conseguir receber nada daquilo, né? Mas se você for com balde, já pelo menos já melhora. É isso que eu quero chegar. Tô estudando para um concurso, eu sei que tem que ser a lei tal, 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 tal. Mas daqui a pouco, se eu ler a lei orgânica do município tal e descobrir que isso aqui que vai cair, porque eu pegar as outras provas e testar, é uma coisa. Vou abrir minha empresa e vou ter ali um representante do mesmo setor e ele vai me dizer que aquilo ali é para fazer naquele tipo de ação, naquela coisa. É isso aqui que tu tem que pagar, não aquilo ali. É isso a taxa que tu tem que ver, é não isso aqui. Tudo, às vezes, perguntando, você vai conseguir as respostas que você vai aplicar para você receber. Então, por isso receber, a palavra receber. Outra, perguntar com inteligência e perguntar com fé, os últimos 2 itens. Perguntar com inteligência é aquela pergunta que vai te fazer chegar à resposta, a receber aquilo que tu quer. Então, para te receber o que tu quer, tu tem que fazer uma pergunta inteligente. Tu não vai chegar com uma pergunta básica e uma pergunta que não vai te ajudar
talvez no problema que tu tá. Porque às vezes a gente está com um problema e esse problema só se regulariza ou só se resolve com uma certa quantidade de questões. Mas se tu perguntar a primeira pergunta, porque tu já pesquisou e tu já viu, mas tu não achou aquela resposta, tu não vem com todas as perguntas em mãos. Tu já vem com um problema meio resolvido. Seja isso no trabalho, com o seu chefe, e tem uma questão que tu tem que resolver, um pepino bem grande, e ele te pediu para te fazer. Em vez de chegar na sala dele depois e tu perguntar, mas é assim que faz? Não, né? Por favor. Pesquisa, fala com um colega, vê no Google, faz uma pergunta. E daí já traz com 2 ou 3 soluções. E aí a pergunta, tá, é A, B ou C, hein, meu chefe? Aí tu já, já chegou nesse ponto de entender como é que se faz. E a gente aplica sempre C aqui na nossa empresa. É um exemplo que eu estou lhe dando. Para você abrir uma empresa, a mesma coisa. Para você empreender, para você ter sucesso no que você quer. É assim, você perguntar com inteligência. E uma coisa que criança, por exemplo, não faz, às vezes, é perguntar com inteligência. Para que a gente que falta tempo, é pai, aí o pessoal que é pai, sabe como é que é. Eles vêm com perguntas, né, que parecem bobas. Mas por quê? Porque eles não sabem de tudo, né? Então, às vezes, vai vir perguntas bem diferentes, ou bem estranhas, ou que para o teu contexto parece estranho, mas para ele não, né? Então, quando se pergunta, uma criança às vezes ela tem o quê? Fé. Fé que, eu queria ser astronauta, né? O que eu preciso para ser astronauta? Sabe essa pergunta com fé, com vontade, tô vislumbrado naquilo, quero muito aquilo, o que eu tenho que fazer para ter aquilo? E então, claro que ser astronauta não é realidade nem para 10% da população do mundo, né? Acredito eu. Mas a gente sabe que não deixa de sonhar aquilo que você quer. Então o sucesso é isso. Sucesso é você chegar e uma das questões maiores é perguntando. Então, chegar no sucesso perguntando é uma das melhores respostas para todos os seus problemas que você precisa. O que vocês acharam? Curta, comenta, compartilha. É um recorte aí que eu vi e eu coloquei a minha colocação aqui, coloquei a minha entonação de voz, o meu jeito de falar aqui com vocês, mais perto da natureza. Estou em Atlântida já, um fim de tarde aí, um escurecer, e eu queria saber de vocês aí. Se estão curtindo esse tipo de vídeo? Se sim, e se chegaram até o final, escreve aqui para mim. Pinheiro. Escreve Pinheiro que eu vou saber que você chegou até o final. Certo? Curta, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Falou.